Olá, cá estamos novamente aqui na nossa rúbrica semanal. Meu nome é Leila Brandão, eu sou diretora na clínica Boca a Boca, que está em Tomar desde o ano 2000. E todas as semanas eu venho aqui na Rádio Hertz explicar, ensinar, falar, tirar dúvidas sobre medicina dentária. Hoje eu quero falar um pouco sobre as próteses dentárias e tirar algumas dúvidas de alguns pacientes que de vez em quando levantam, e hoje eu achei um assunto interessante para vir conversar com vocês. Bom, as próteses dentárias, eu vou falar das próteses removíveis, tá? Aquelas próteses de acrílico, que é de pôr e tirar, ou aquelas próteses esqueléticas também, que substitui só alguns dentes na boca, ou no caso das próteses acrílicas, substitui os dentes todos, mas elas são removíveis. Todo dia a pessoa tem que tirar, lavar e pôr na boca de volta e tirar e pôr. Pronto. Essas próteses, elas são mucosuportadas. O que é isso? Elas são encaixadas e são suportadas pela mucosa, pela gengiva, as próteses acrílicas. Então, toda a força da mastigação vai por cima da sua mucosa. Às vezes elas têm um ganchinho e esse ganchinho só faz o efeito de ajudar na retenção dela. Na maioria das vezes, muitas pessoas usam cola, o que eu recomendo, porque sempre dá uma maior estabilidade para mastigação e tudo, principalmente quando elas são totais, quando elas são completas, por mais retenção que elas tenham, o fato dela estar colada dá muita estabilidade e muito conforto para o paciente, ainda mais você pode estar num restaurante, num lugar qualquer. O que acontece com essa? A outra esquelética, ela é dento e muco suportada, ela aperta em cima da gengiva e tem os ganchinhos com os apoios oclusais que apoia em cima dos dentes. As duas próteses podem ser estéticas, vão facilitar a fonação, o paciente falar como deve ser, vai ajudar o paciente a comer como deve ser, vai ajudar o paciente a sorrir, esteticamente está mais composto, e todo o sistema estomatognático, né, que deve estar completo, ter 28 dentes, ou 14 em cima e 14 embaixo, é para isso que servem as próteses. Pronto. Essas próteses, elas compõem a boca e deixam a gente com o sorriso completo. É para isso que elas servem e essas funções todas que eu disse. Só que elas deveriam ser substituídas aproximadamente de 5 em 5 anos, coisa que não acontece quase nunca, raramente, né? E tem pacientes que andam com elas 40 anos, 20 anos, 15 anos e 10 anos, né? E depois de 5 anos é o ideal que deveriam ser trocadas. Por que elas deveriam ser trocadas? Porque com o passar dos anos, o desgaste da resina e também a pigmentação da resina, ela acontece. Diferente dos dentes naturais, quando você consome toda a alimentação natural do dia a dia, ela vai pigmentando os dentes das próteses, porque aquilo é acrílico e ele absorve o pigmento dos alimentos. Esse é um dos motivos pelo qual a alteração de cor, e depois a gente acaba tendo que mudar a prótese. Mas mais 2 motivos principais é o que rege a mudança e a colocação da prótese nova. Com o tempo, com a mastigação, com a força da mastigação, com o apertamento dos dentes, os dentes da prótese, ele vai se desgastando. E geralmente ele desgasta mais do que os dentes naturais. E também a nossa gengiva, o osso, o suporte dessa prótese, ele também vai desgastando com o passar dos anos. A idade da pessoa vai chegando, né? A gente vai ficando mais velha e vai perdendo osso e gengiva também. Então a prótese, ela vai... É muito comum a gente ver pacientes que têm dentes naturais e dentes de prótese artificiais. Eles estão no mesmo nível quando a gente acaba de fazer a prótese. Aí depois de uns anos, a prótese vai ficando mais apertada dentro da gengiva, a gengiva vai mirrando, a prótese vai alterando de lugar e os dentes ficam desnivelados. O dente natural continua naquela medida e o dente da prótese vai diminuindo. E toda a estrutura da mastigação vai sendo alterada. Se a gente demorar 10 anos, 15 anos para ir resolver esse problema,
É muito mais complicado, até para o próprio paciente, porque ele perde a dimensão vertical, que é essa altura que a gente tem da mordida dos dentes, chama dimensão vertical. Essa altura, conforme os dentes vai desgastando, ela vai diminuindo, por isso a cara da pessoa vai ficando com um aspecto mais envelhecido, porque os dentes estão diminuindo e a boca vai ficando mais fechada e vai dando aquele aspecto mais envelhecido para a pessoa. Se a gente demorar 10, 15, 30, 40 anos, pior ainda, os dentes estão muito gastos, a gengiva está muito gasta e fica muito mais difícil reabilitar esse paciente e fazer ele se habituar novamente com uma nova dimensão vertical. Se o tratamento for feito, se as próteses forem trocadas de 5 em 5 anos, não dá tempo do paciente sofrer tanto com essas alterações. Problemas articulares, são outros problemas que vão aparecendo por esse desajuste. Por isso que é aconselhável, mesmo você pensando, tá tudo bem, eu já uso essa prótese há tantos anos, já estou habituada, eu como bem com ela, come. É da mesma maneira que perde um dente, perde 2, perde 3, vai deixando andar, a boca vai ficando torta, os dentes vão se movimentando. Quando não tem um de cima para morder com o de baixo, ele vai andando mais para baixo, muitas vezes até encostar na gengiva do antagonista. Isso tudo vai desestabilizando, mas o paciente vai se habituando. Claro, ele tem que comer, ele tem que viver e ele tem que andar, mesmo com aquela condição, e ele acaba se habituando. Eu já atendi pacientes com meia dúzia de dentes na boca a dizer para mim que eu como muito bem e tá bom do jeito que tá, porque ele se habituou a essa condição porque deixou andar durante muito tempo, não é? Então, o ideal é, perdeu um dente, substitui, porque ele vai fazer falta. Às vezes é apenas um e pode dar grandes problemas, mas muitas vezes os problemas mais graves só vão aparecer depois de muitos anos. Então, o meu conselho é, perdeu um dente, substitui, tem uma prótese de 5 em 5 anos, provavelmente a altura de fazer uma nova. Ou então, em alguns casos, quando antes dos 5 anos a gente começa a ver alguns problemas, a gente pode recalchutar aquela prótese. Pode encher ela por dentro para acompanhar a perda de gengiva. Às vezes, alguns dentes podem ser trocados. Às vezes, acontece nesse meio tempo um problema qualquer, a perda de um dente que suporta a prótese ou a perda de algum outro dente na boca, a gente aproveita a mesma prótese e faz um acréscimo de um dente. Agora, quando a prótese já é velha, quando ela já está mal adaptada, quando ela já não está bem, perdeu um dente ou partiu um dente, aconteceu, ou a própria prótese partiu, aí convém fazer uma nova. Claro, mas tem sempre alguma solução e que você, com um acompanhamento correto, semestral no seu dentista, você vai poder ter esse acompanhamento e resolver as coisas da melhor maneira, certo? Espero que tenha sido clara. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp do consultório também. Nosso telefone é o 900 800 91. E tanto no Instagram como no Facebook é boca a boca. Tá bem? Beijinhos e até pra semana.